Bem-vindo ao nosso programa Hashtag Nova Vida em Casa. Nosso bate-papo teológico de hoje é com o estudante de teologia, formando, Márcio Fraia, está se preparando para o ministério pastoral. Como é que você está, Márcio? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite ao pastor, boa noite a todos que estão ouvindo. E é uma alegria muito grande, né, poder estar participando e estar junto com o pastor. E a gente tem uma amizade de longa data. Eu fico muito feliz por isso. Como as coisas mudam, né? As coisas Verdade, passam. né? Hoje nós estamos aqui. Eu estou sendo orientado, estou sendo auxiliado por uma pessoa que foi é amigo e foi muito amiga, e a gente acompanha desde o começo. Fico muito feliz por isso. É verdade, Márcio. Vamos aproveitar que você já deu a introdução. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre vocação ministerial e você está se preparando para o Ministério Pastoral Batista, né? Você sabe que para entrar no Ministério Pastoral Batista, para ser pastor batista, você precisa ser aprovado num concílio examinatório. Como é que você vê isso? Pastor, desde tenra idade, que a gente vem de berço e berço batista, a gente acompanha, né, desde de infância, essa questão do concílio, né, desse exame preparatório, examinatório, para poder ordenar um pastor. E nós sempre acompanhando, quando era tenra idade, a gente não tinha tanta, perguntava, né, por que tanta pergunta, por que questionar, por que fazer tanta coisa para um pastor? Hoje, pastor, eu vejo a necessidade que há, né, de poder fazer esse exame uma vez na época que nós estamos vivendo, né, uma época de uma fragilidade, eu vou dizer assim, no campo teológico e totalmente denominacional, né? Então, isso é muito importante, porque para que não haja essa brecha, né, e essa fragilidade nesse campo de saber teológico, que o Batista ele pauta justamente nisso, né, de ter bons pastores, bons seminaristas que sejam calcados na palavra de Deus, né? Uhum. Muito bem. Apenas para aqueles que não sabem, o Concílio Examinatório Batista é composto por pastores devidamente inscritos na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e com um número determinado de pastores presentes no concílio, então o candidato ele é sabatinado. Você sabe que você vai ficar pelo menos aí, no mínimo, umas 2, 3 horas sendo sabatinado. Como é que você vê isso também? Olha, isso causa, embora a jornada cristã que a gente tem, né, mas eu vou falar para o senhor que causa uma tremedeira, né? É muito interessante você ver os outros, né, passando pelo concílio e você fica, poxa, como é que o camarada aguenta, né? Tanto perguntas e vai assim. Então, e vejo casos de concílios aí que ultrapassa esse período que o senhor falou aí, né? De 2, 3 horas. Eu já vi casos aí que houve até pausa para almoço para depois continuar. Então, pastor, tem hora que dá um certo receio. Você fala, poxa vida, de repente, 4 anos de estudo tem que ser dito em 12 horas, 4 horas de concílio, né? Então, você tem que ter Aham, um bom preparo, mas causa, assim, um temor. Causa um temor, sim. né? Uma Porque, por mais que você... preocupação. Preocupação, né? Preocupação, porque por mais que você se prepare, você não sabe a pergunta que vai vir, de quem vai vir, como que vai ser a pergunta. Então, você se prepara justamente para isso, mas não dá para você prever, né? Então, causa mesmo essa preocupação, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? Uhum. As questões que vêm no concílio são questões na área da teologia, na área da ética, na área da eclesiologia, enfim, qual a área que você se sente mais forte e qual a área que você se sente menos preparado? Essa foi uma
porque forte, assim, pastor, eu vou falar para o senhor, eu sou totalmente dependente. E essa Mas minha dependência deve eu ter não uma vejo. área, deve ter uma área que você goste mais, ou teologia, ou ética, ou eclesiologia. Uma dessas áreas você deve se dar melhor, vamos É, assim dizer. pastor, a área do ensino, a área da teologia, né, que faz a parte do ensino, essa eu gosto. Eu me identifico muito bem, uma vez que eu sou professor, né? Então a gente gosta de preparar a aula, gosta de dar aula, gosta de usar meios virtuais para que você possa estar dando uma boa aula para o seu aluno. Então isso sempre foi de mim. Então essa área eu gosto muito, né? Essa área Uhum, da teologia, né? Que cuida dessa parte do ensino, né? uhum, Poder uhum. dar o ensino. Você já mencionou no começo, Márcio, você já mencionou, desculpa, no começo, da necessidade do pastor batista, né, ser preparado, né, na questão doutrinária, na questão da teologia. Você vê hoje que essa necessidade ela é muito mais importante, como você mesmo colocou. Mas existem áreas na teologia que algumas pessoas hoje, alguns teólogos modernos, alguns pregadores modernos, nós temos visto aí ultimamente algumas coisas meio estranhas, né? Mesmo no nosso meio batista, né? Como é que você enxerga isso? E todos eles passaram pelo concílio, admitiram ou assumiram posições conservadoras e depois vêm com ideias totalmente diferentes, né? E estão no ministério pastoral. Como é que você vê isso? Pastor, eu realmente, de uma certa forma, causa e não causa uma estranheza, né? Eu digo assim, que quando o crente, né, ele está alicerçado na palavra de Deus, quando ele ouve algo que destoa, é como se fosse uma nota musical, e ela destoa da palavra de Deus, ele identifica. Ele fala, puxa, que era para ser uma nota natural, mas ela acabou tendo um acidente, né? E a palavra de Deus diz que o inimigo ele vem, se possível, até para enganar os escolhidos. Porém, ele não engana os escolhidos quando ele está afinado com a palavra de Deus, né? Então, realmente, ultimamente, nós vimos aí algumas coisas que causaram essa estranheza no nosso meio, né? Algumas palavras que foram ditas, e isso daí, a gente fica triste, né? Eu fico muito triste por essa liderança, por essas lideranças que, de repente, destoam, né, da palavra de Deus, achando que eu estou certo, entendeu? E na hora de justificar, não justifica. Fala, mas não justifica. Bem Daquele fala, tipo, mas não né? Não foi, justifica. Não, não foi bem isso que eu quis dizer, mas o que é que você quis dizer? A gente não sabe. justamente. Então, É difícil. aí você só pode, você meneia a cabeça e faz, e, e pede para que Deus corrija, em nome de Jesus, que corrija essas diferenças, entendeu? E às vezes você conversa com pessoas que são do rebanho e tão diz que o líder está certo, São entendeu? O líder está certo. encantadas. Ele Né? São ovelhas então se fala, encantadas. ele ele cai na fábula, né? Ele caiu na fábula e então assim, por isso que eu falo, assusta e não assusta. Assusta nesse sentido, para você ver a história, o trajeto dos líderes, né? Hoje eu tenho uma idade para poder falar para o senhor, não sou um neófito cristão, mas eu acompanho todos esses líderes hoje que, de repente, eram pastores que foram iniciados lá há 30, 40 anos atrás, entendeu? Verdade. E hoje você Verdade. vê acontecendo isso. Então, quando eu falo que destoa, mas também não assusta por quê? A palavra de Deus já falava isso, né? Ela E, fala isso, ela nos alerta sobre isso,
né? Até foi bom você ter tocado nesse assunto, porque talvez uma das perguntas que farão a você, já que está na moda, é se a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser Puxa atualizada? vida. Pastor, a palavra de Deus diz que ela por si só se renova a cada dia. A palavra de Deus se atualiza. Eu estava dando aula a semana passada na igreja, na escola dominical. Aliás, eu estava numa mensagem que o pastor, nosso pastor interino da igreja me permitiu, foi na escola dominical, né? Para trazer a mensagem de manhã. Então, eu digo assim, a palavra de Deus ser atualizada não encaixa a palavra de Deus ser atualizada. Agora, você contextualizar a palavra de Deus é uma coisa. Vou contextualizar a palavra de Deus, mas ter que renovar, ter que mudar a palavra de Deus, isso que eu falei para os nossos alunos. Falei, do tempo de cristão que vocês têm, quantas vezes vocês leram o Salmo 23 e ele falou com você de uma forma diferente ao longo de todos os anos? Mas você está vivendo um momento que a palavra de Deus se encaixou naquele momento que você estava vivendo. Então, você viu que a palavra de Deus, o Salmo 23, não precisou ser contextualizado, ele não precisou ser renovado, mas ele se acertou com o momento que você estava vivendo. Né? Então, a palavra de Deus ser renovada não faz sentido. Agora, nós nos renovamos, a palavra de Deus diz, né? Nos renova a cada dia, porque a cada dia que você lê um salmo, a cada dia que você lê um versículo, ele se atualiza para você, ele fala, poxa vida, ontem eu estava numa situação difícil, né? E aí, quando eu leio esse versículo, ele me traz um conforto. Depois, no outro dia, eu estou tão feliz que eu leio o mesmo versículo e ele confirma que era a minha felicidade. Né? Então, você vê que é o momento em que eu estou vivendo, mas não a palavra de Deus. Tem que ser Muito bem. atualizada, né? E falando em momento que você está vivendo, né? Você sabe que uma das áreas em que você vai ser sabatinado, examinado, é a área da sua chamada ao ministério pastoral. Né? Você vai ter que falar a respeito do momento em que você se sentiu chamado para o pastorado. Né? O que você vai dizer? Dá uma dica para a gente aqui, de primeira mão, o que você vai falar, né? Quando alguém chegar a você e dizer, Márcio, como é que foi o seu chamado para o ministério pastoral? Pastor, como eu disse, né? Eu aceitei a Cristo com 6 anos de idade. Né? Isso eu não me esqueço, foi muito marcante na minha vida. Foi num culto de quarta-feira em que eu aceitei a Cristo, mas eu era muito criança. Mas essa decisão que eu tomei, eu não esqueço e ela fez parte da minha vida. Então, quando eu fui com 13 anos, eu fui batizado pelo pastor Haroldo, ali na igreja da cidade de Parque Centenário, né? Então, eu tive um bom ensinamento, né? Um bom ensinamento bíblico, um bom ensinamento que a gente não esquece, esse alicerce, essa base, né? Que é o fundamento, né? Você não esquece. E a partir daí, então, pastor, eu fui muito envolvido e sou envolvido na área da música, na área musical. E uma pessoa que foi minha referência, assim, que eu gostava, e era um pastor, eu não vou me lembrar agora o nome dele, poxa vida, mas ele era o pastor da Igreja Batista do Brás, e parece que ele foi até para fora do país, mas ele era o regente do coral lá, ele era o ministro de música da igreja, e ele era pastor. E como eu sou envolvido na área musical, na área de regência, e na área da música você lida com pessoas, com ovelhas, né? Mas na área da música. E aí eu comecei a pegar esse amor de cuidar, né? De estar ajudando. Quando as pessoas vêm e falam, mas eu não consigo cantar. Não é que você não consegue cantar, você consegue. Então, eu comecei a ter essa referência, e Deus começou a falar comigo, e eu comecei a relutar. Na verdade, pastor Kenji, eu comecei a relutar muito.
né? Eu digo que, quando eu pensei que era tarde, que eu achei que não dava mais, eu disse, não tem mais idade para isso. Eu falei isso comigo. E isso foi há 4, 5 anos atrás, que eu estou terminando o curso agora, esse ano. Então, há 4, 5 anos atrás, eu falei, não dá mais a idade, não, né? Então, vou continuar sendo um crente fiel, um servo, trabalhando na minha área da música, né? Mas eu ouvi uma mensagem de um pastor que foi meu adolescente. Olha que coisa. E ele veio aqui na nossa igreja. Pois é, pastor. E hoje ele está lá em São José dos Campos, é o pastor Walter. E o Walter veio pregar na nossa igreja aqui, e quando eu estava com esse pensamento de que já tinha tudo acabado, ele falou uma coisa na mensagem dele, e ali foi o meu, né? Foi quando Deus falou, pronto, deu para você entender o que eu queria falar com você? Ele falou uma coisa assim na mensagem dele, meu irmão, se você pensa que o seu trabalho para Deus acabou, que você não tem mais idade, e você já não está mais em condições, saiba que o avião decola no final da pista. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a analisar a figura do avião, e realmente chega no final da pista e fala, ele vai cair. Não, ele decola. Aí, quando ele decola, ele alça o seu voo e vai para o seu destino. E aquilo marcou muito. E eu falei para o Walter, você me deu o empurrão que eu precisava. Então, foi isso. Até me emociono, mas foi isso. E estou aí, estou terminando, jamais... Então, foi a partir daí que você, então, resolveu ir para o seminário e para a faculdade de teologia, na verdade, né? Isso. Eu cometi um erro aqui no início do nosso programa, não mencionei o Márcio Fraia, ele é membro da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Pires, São Paulo, né? E está terminando o seu curso na Faculdade de Teologia Metodista, não é isso? Isso. Isso mesmo. Bem. Então, foi nesse momento, né? Foi nesse momento que eu resolvi, então, antes tarde, né? Sim. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, e o que eu puder ainda fazer com o tempo que me resta, ou com o tempo que o Senhor me der, se eu puder ser útil na obra, eu estou aqui. Aí eu falei, que eu já devia ter falado há mais tempo atrás, né? Senhor, eis-me aqui. Mas eu falei agora, mas tudo tem o tempo de Deus, né? Tudo tem o tempo de Deus. Agora, você que está assim às portas, né, de ser aprovado, se Deus assim permitir, no concílio e tal, de ser ordenado ao Ministério Pastoral Batista, que expectativas você tem ao ser um pastor? Porque depois que essas duas letrinhas PR entram no seu nome, na frente do seu nome, né? Parece que as coisas mudam, né? Então, quais são as suas expectativas em relação a isso, Márcio? Muda muito, pastor, muda muito. Traz uma responsabilidade muito grande, né? Você não fica mais solto. Quando eu digo você fica solto, você já não pode, você tem que ser uma pessoa comedida, você tem que ser uma pessoa, e você vai ser muito observado, você vai passar a ser uma vitrine, a partir dali para frente você é uma vitrine, você passa a ser uma referência. E se você falar alguma coisa, você é referência. E se você também não falar uma coisa, você é uma referência porque você não falou. Né? Então, realmente ela traz essa responsabilidade, né, de ser pastor, e eu peço que Deus me ajude, me oriente em todo esse caminho, e que eu possa ser um bom servo e um bom auxiliador. Você sente paz? Você se sente paz no coração? Você sente paz no seu coração? Pastor, eu sinto a paz no coração, mas eu sinto esse temor também, esse medo, né? Esse temor de quando entrar esse PR na frente, né? É a responsabilidade que traz, né? A referência que você passa a ser, né? Então, a paz eu sinto, mas eu sinto um temor muito grande de Deus, que eu quero que Ele me escute. Se você não tivesse falado que
não sentia temor e eu ia ficar muito preocupado, viu? Mas então você está no caminho certo. Muito bem, então nós estivemos hoje com o nosso irmão Márcio Fraia, que está se preparando para o Ministério Pastoral Batista. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe você, sua família. Esperamos estar com você no seu concílio examinatório, que sem dúvida nenhuma você será muito bem sucedido. Amém, que Deus abençoe, eu agradeço mesmo, e conto com as orações, não só do pastor, mas de todos que estiverem ouvindo depois essa programação, né? E sustente a gente em oração mesmo, né? Agora a gente começa a entender algumas coisas, né? A gente começa a entender, porque você está começando quase a ficar do mesmo lado, né? E aí, quando os pastores falam, olha, orem por nós. Então, eu estou nessa... Né? Agora eu estou nessa pegada, orem por mim. Tá certo. Então tá bom. Deus abençoe, meu amigo, e até a próxima oportunidade, viu? Deus abençoe. Um grande abraço. Forte abraço e muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Sabe que a vida não é fácil? A gente passa por lutas, por dificuldades, não é verdade? É verdade. Mas o brasileiro não desiste? Nunca! Nunca, ainda mais o brasileiro tem fé no Papai do Céu, em Deus, e confia nele. E a gente vai, ora para ele, pede força para ele, não é verdade? E aí ele vai nos dando força, não é verdade? Vai cuidando da gente, vai cuidando dos médicos que vão cuidando da gente também. E aí a gente começa a ficar forte, né? A gente vai ficando forte. A gente vai ficando forte. E a gente vai ficando tão forte, que a gente fica bem, e a gente volta para a nossa casa de novo, e a gente é feliz novamente, que a gente confia no Papai do Céu, que é vivo e que cuida da gente. E ele nos dá força para a gente ficar assim, ó, bem forte. Bem forte, como todos eles estão ficando. Desejo de nosso coração que Deus abençoe vocês, tá bom? Vocês passem por essa luta, mas que vocês tenham vitória nela, tá bom? E nada de ficar desanimado assim, tá bom? Tá bom? Nada de ficar desanimado. Tá bom? Deus abençoe vocês. Posso fazer uma oração com vocês? Podemos orar? Então, vamos fechar os nossos olhinhos para a gente fazer uma oração bem bacana. Aleluia, Senhor. Glórias nós te damos, ó Pai, por podermos estar aqui nesse momento. Porque o Senhor nos dá o privilégio da vida, o Senhor nos dá o privilégio da força para a gente poder lutar, Senhor Deus, contra as investidas e as montanhas que vão se levantando, os gigantes que vão se levantando na nossa frente, tentando nos atrapalhar. Às vezes a gente fica desanimado, Senhor, mas a gente busca a esperança no Senhor e o Senhor vem, Senhor Deus, o Senhor nos abençoe, o Senhor cuida da gente. Então nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é presente nessa casa, é presente na vida dessas mães, dessas crianças, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te clamar, Senhor Deus, pela cura, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor conhece o coração dessas mães, o coração dessas crianças, eles já têm orado ao Senhor, mas eu quero, junto com eles nesse momento, Pai, pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua cura, Senhor Deus, que seja feita conforme a tua vontade, é claro, porque a gente sabe que é o Senhor que é o dono de tudo, o Senhor que sabe o que é melhor para a gente. Então, cuida dessas mães, cuida dessas crianças, abençoa essa casa, Senhor Deus, traz sustento, Senhor Deus, abençoa o Roberto, Senhor Deus, enche ele, Senhor Deus, do teu Espírito, abençoa ele, Pai, de forma que essa casa possa cada vez mais abençoar mais gente, ó Pai, e que o seu nome possa ser glorificado aqui, Pai. É em nome do Senhor Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você, tá bom? Não
em tuas mãos. Não deixe o mundo mais frio sem o teu amor. Não deixe a vida levar pra qualquer lugar. Fale do amor que está acima de todo amor. Mostre o caminho que levará à salvação. Somos tua criação. Somos tua criação. Somos tua criação em tuas mãos. Somos tua criação. Somos tua criação. Somos tua criação em tuas mãos. Como vai? Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa esse patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, que está assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que Paulo escreveu essa carta aprisionado. Ele estava esperando a sua condenação pelas autoridades romanas. No entanto, a carta aos Filipenses é considerada a carta da alegria. É interessante isso porque um homem como Paulo, que pregou o Evangelho do Senhor Jesus durante tanto tempo na sua vida, organizou tantas igrejas, agora estava tendo um final um tanto quanto humilhante, porque estava preso por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, mas ele estava muito contente, estava muito alegre. O texto começa assim: alegro-me grandemente no Senhor, e a expressão alegria, ou alegrar-se, ou regozijar-se, nós encontramos muitas vezes na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo diz aqui que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual era o segredo de Paulo? Qual era esse segredo que o fazia estar alegre, contente, no meio de uma prisão, no meio de uma masmorra, principalmente daquele tempo do primeiro século? Qual era o segredo de Paulo? Qual era o segredo que fez com que Paulo dissesse: olha, eu posso ter muito, posso não ter nada, posso ter fartura de alimento, posso passar fome, posso estar bem, posso estar enfermo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual era o segredo de Paulo? Meu amigo, minha amiga, muitas pessoas, elas não sabem o que é encontrar contentamento em Deus. Elas não têm ideia. Muitos anos atrás eu assisti um filme muito interessante que ensinava a personagem principal era a Poliana, e nós então descobrimos que havia a síndrome de Poliana, que era aquela menina que dizia que estava contente em qualquer situação. Estou contente por isso, não
importava se havia um acidente, se havia alguma perda, algum prejuízo, ela sempre usava essa expressão. Estou contente porque, então foi chamado de síndrome de Poliana. Paulo não estava sofrendo da síndrome de Poliana, porque a razão, a motivação do seu contentamento era uma motivação real. Era essa motivação que o fazia a enxergar aquilo que seria uma adversidade dura na vida dele como algo a se regozijar, a se alegrar no Senhor. O que o levava a estar contente naquela situação e em tantas outras que ele experimentou durante a sua vida de pregação do Evangelho era a própria presença do Espírito de Deus na sua vida. Era a presença de Cristo na sua vida. Meu amigo, minha amiga, como nós precisamos ter essa experiência para que possamos mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento sobre as coisas. Muitas vezes nós deixamos que o medo, a preocupação, a ansiedade dominem o nosso coração, fazendo-nos viver como se estivéssemos cativos dentro de uma masmorra. Só que não existe uma masmorra material, é uma masmorra existencial. Estamos ali no fundo da caverna, estamos abatidos, deprimidos. Pois é, mas quando olhamos para Paulo, parece-nos que temos aqui uma motivação para entendermos que há razão, sim, para termos contentamento mesmo em meio às maiores adversidades. E essa razão para esse contentamento tem um único nome: Jesus Cristo. Paulo tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. É por isso que ele está feliz, alegre também, contente também, porque ele sabe que Jesus está com ele ali, sabe que cumpriu a missão que Jesus havia dado a ele, ele está satisfeito e realizado. As pessoas da sua época podiam dizer: mas Paulo, você está preso. Paulo, você não tem nada, você não tem uma casa, você não tem uma propriedade, você não tem emprego, você está preso, você vai morrer, Paulo. E ele aqui escreve essa carta, que é chamada Carta da Alegria, e vai dizer: eu sei o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, inclusive a situação em que ele estava, em que ele se encontrava, a de prisão. Ele estava contente por causa da presença de Jesus em sua vida. Você sente essa presença de Jesus na sua vida? De fato? Você realmente crê que Cristo está com você? Você realmente crê que Cristo está no controle de tudo, apesar daquilo que os seus olhos estão contemplando? Bem, se você crê e tem essa firmeza no seu coração, você se une ao grupo em que Paulo está liderando, o grupo daqueles que se alegram, se contentam em toda e qualquer situação por causa de Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, Paulo nos ensina, portanto, que não é dinheiro que vai nos fazer alegres, não é posses, bens, não são posses, bens que vão nos fazer felizes, alegres, não é ter poder na mão, fama, que nos fará ser alegres, contentes nesta vida. Eu posso ter tudo isso e ser miseravelmente infeliz. Eu posso ter todas essas coisas, posso ter todo o dinheiro do mundo e ser um pobre coitado. No entanto, aquele que tem em Cristo Jesus o seu refúgio, o seu Salvador, o seu Senhor, mesmo que nada tenha deste mundo, será o homem ou a mulher mais feliz da face da terra. Meu amigo, minha amiga, veja como Paulo reagiu aqui nessa situação tão adversa. Veja como ele diz aos seus discípulos de Filipos que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação por causa de Cristo. Por isso ele disse:
tudo posso naquele que me fortalece, porque era Cristo que estava com ele. Ele podia enfrentar a necessidade, ele podia enfrentar a fome, ele podia enfrentar a perseguição, ele podia também gozar a fartura, ter os bens, não importa, qualquer situação, ele se encontraria no mesmo nível, no mesmo sentimento, a alegria dentro da sua alma. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida, estamos situados aqui em São Caetano do Sul. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Lembre-se, Deus é aquele que nos faz viver contentes. Ele é o segredo da vida contente em toda e qualquer situação. Coloque Jesus dentro do seu coração e você experimentará com toda certeza essa alegria indizível no seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Amém.